Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Neste canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Isso nos ajuda demais para o nosso crescimento na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente da revista Oeste. Mota está em viagem para Paris e a anistia está nas mãos do PL. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos para a revista Oeste na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Lembrando que Hugo Mota não estará em Brasília a partir da próxima quarta-feira, dia 26. O presidente da Câmara dos Deputados vai falar sobre democracia em Paris. Mais uma vez, fica a expectativa e a cobrança ao vice-presidente Altineu Cortes. O PL da anistia, não o texto da dosimetria, está pronto para ser votado. É hora de pautar conforme o combinado. Bom, primeiro a gente tem aí na tela, né, o Hugo Mota, que vai falar sobre democracia na França. É o equivalente a falar sobre direitos humanos com Hamas. Mas mais uma viagem aí, portanto, então, de mais um chefe de casta. Hugo Mota estará aí em Paris curtindo, né, a vida louca lá na França, Josi. Mas a questão é a seguinte: a direita, ela foi enganada, digamos assim, desde o começo do ano e tem envolvimento direto com o Hugo Mota e com Davi Alcolumbre. A promessa é que seria, sim, pautada a anistia. Aliás, Hugo Mota, a gente sabe que é o número 2, digamos assim, do Arthur Lira. Então, Arthur Lira costurou esse acordo junto com o Hugo Mota e prometeram para a direita que o PL da anistia seria votado, ao passo que prometeram para a esquerda que o PL da anistia não seria votado. Ficou nessa. Por enquanto, quem vem ganhando essa é a esquerda. A pergunta é, o Altineu não vai pautar? O Altineu é vice-presidente da casa, portanto ele tem a prerrogativa dentro da Constituição para pautar o PL da anistia. Segunda pergunta no ar é: por que eles têm tanto medo de pautar a anistia? Ora, paute e vejamos então o que o Congresso decide. Geise, a resposta para mim seria muito curta, né? Por que eles não pautam a anistia, mas eu deixava para o final? Sobre essa questão aí da direita que se mostra interessada, né, na pauta da anistia e tudo mais. A gente teve esse um ano, né, que passou. E aí eu faço uma pergunta não no sentido de cinismo, mas na real intenção da pergunta. Será que houve a pressão necessária? Né? Houve a imposição necessária? Será que não haveria nenhuma outra forma de colocar um presidente de uma casa que prometeu priorizar direitos humanos e agora finge que o assunto não existe? Sabe? Será que isso é tão escancarado assim? Entende? Então, realmente uma pergunta genuína. Será que teve o papel do Congresso da oposição que se diz lutar por anistia em rede social? Será que teve esse papel ali dentro? Claro, eu estou fazendo a pergunta genuína, porque a gente não sabe o quão isso está relacionado, o quão o presidente da casa está aí amparado pelo governo executivo, pelo poder executivo. E a outra questão é, por que eles não querem votar a anistia que está aí defendendo os presos do dia 8 de janeiro, que a gente fala de direitos humanos, que é algo realmente necessário, que já aconteceu no país em situações que nem eram tão graves, mas a anistia foi dada. Então, assim, na minha visão e aí quando eu falei da resposta curta, emenda. O Congresso, ele é recheado de emenda. Qualquer situaçãozinha, o PIX cai. Agora, nessa negociação de Alcolumbre, Jorge Messias, vai cair o PIX da emenda parlamentar da ceia de Natal. Perdão. Entende? Então, assim, a gente está falando de um governo que enviou recorde atrás de recorde de emenda parlamentar. É assim que esse governo atual negociou. Lembrando que ainda tem emenda fora do orçamento, fora do arcabouço, essa palhaçada de arcabouço fiscal, e mesmo assim eles não respeitam. Então, para mim, essa é a resposta simples. E eu volto sempre na mesma questão. Qual o percentual de políticos que está aí realmente se importando
com direitos humanos, com dignidade humana, com os pais, com os filhos, com os avós do dia 8 de janeiro presos, que vão ficar lá por mais de década, presos injustamente. Então, assim, a gente aqui pensa nisso, claro, como comunicadores. Agora, os políticos estão lá, pagos para isso, para se posicionar, para fazer frente a isso, dormem tranquilamente, preocupados com a quantidade de verba que eles vão receber pensando em 2026. Então, essa é a minha resposta. Fabi, quero te ouvir então aqui a respeito da mesma questão. A Altineu tem mais uma vez a chance de pautar o PL da anistia. Não é a primeira vez esse ano. Houve várias oportunidades, porque se tem uma coisa que o Hugo Motta faz é viajar. Já viajou com Lula, já viajou com André Rodrigues. Tem uma coisa que o Hugo Motta faz é sair do país e viajar. Então a pergunta que fica é, por que ainda não foi pautado? O PL da anistia, de acordo com alguns parlamentares da direita, tem sim voto suficiente para passar o PL da anistia. Aquele texto lá atrás do Crivella, não esse PL agora com esse novo texto aí do Paulinho da Força, com os murrás, né? Levantaram todos os murrás, parecia sexta-feira 13 ali, todos saindo da tumba, Paulinho da Força, Michel Temer, Aécio Neves, enfim, todos foram ressuscitados ali, saíram da tumba para fazer esse tal do PL da dosimetria, sendo que o próprio Congresso já afirmava que tinha, sim, voto suficiente para o PL da anistia. O nome disso, Geise, é Colégio de Líderes. Olha que coisa, nós sabemos que a anistia é uma pauta extremamente popular, até pessoal da esquerda já admite que seria excelente para virar a página de verdade, porque daria a condição de inocência para todas as pessoas e, obviamente, tem que abranger o presidente Bolsonaro e demais, tem que alcançar de A a Z. Isso seria uma forma de virar a página. Aconteceu diversas vezes na história do Brasil e quando uma injustiça, a gente vive diante de muitas injustiças cometidas por esse judiciário, seria uma forma de virar a página e tirar um pouquinho o poder que o Supremo se apropriou, inclusive de legislar, inclusive de definir o que a Josi disse, que são as emendas parlamentares. Hoje mesmo tivemos uma retaliação do Flávio Dino em relação a emendas parlamentares, né? Então, isso seria importante. No Colégio de Líderes, eles acabam dizendo, sempre quando tem reunião, que o Altineu não pode passar por cima do Hugo Motta. É interessante, aí sim, aí fica a questão realmente mais profunda, que o Hugo Motta se comprometeu publicamente com pautar a anistia, né? E ele vem se furtando desse compromisso, aí na hora que lembram ele que o Altineu pode pautar, ele vai falar não, mas aí todos os caciques partidários lembram, né? Falam não vamos pautar, o Altineu não vai fazer isso sem a anuência do Hugo Motta. Então tá bom, ele vai viajar dia 26? Não deveria, porque o Brasil está pegando fogo não é somente nessa questão, são várias outras questões que dependem da presidência da Câmara. Agora, tem uma série de outras medidas que os parlamentares, principalmente os deputados, poderiam fazer também para dar ao recado ao Hugo Motta que ele não é dono do Congresso Nacional, o que se refere à Câmara dos Deputados. Né? Ele é só mais um deputado federal que, se a gente olhar para os votos, nem está entre os mais votados. Então, a oposição precisaria retomar os meios de ação, e os meios de ação são determinantes nesse momento, que tem aí uma ausência de poder do legislativo e a completa insignificância. Eu não sei o que eles pensam como políticos, mas em 2026 será muito difícil fazer as pessoas saírem de casa para votar nesses atores políticos que não se comprometem de fato com a população brasileira. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Condenado pelo STF, deputada Alexandre Ramagem diz estar nos Estados Unidos com o apoio do governo Trump. O deputado federal Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, afirmou neste sábado que está nos Estados Unidos com o apoio do governo do presidente Trump. Segundo o parlamentar, ele foi acolhido como amigo pelas autoridades americanas. Digo nas palavras do governo americano para mim, que bom que temos um amigo que está em segurança e a salvo aqui nos Estados Unidos, então a gente tem esse apoio dos norte-americanos, declarou em entrevista à revista Timeline transmitida pelo YouTube. A declaração foi feita após a ordem de prisão preventiva determinada pelo Alexandre de Moraes Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, foi condenado pelo STF a 16 anos e 1 mês e 15 dias de prisão no contexto dos processos que apuram tentativa de ruptura
institucional após a condenação do deputado, deixou o país. A esposa do parlamentar Rebeca Ramagem afirmou no domingo que a viagem aos Estados Unidos foi motivada por perseguição política contra a família. Em publicação nas redes sociais, ela não mencionou o mandado de prisão expedido pelo Supremo. Na entrevista, Ramagem também comentou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrida na manhã deste sábado. O deputado voltou a criticar o ministro do STF. Hoje é o dia da conclusão de toda a canalice contra o Estado brasileiro, da consumação de toda a perseguição política, toda a destruição do direito contra o homem que representa uma ideia e um movimento, afirmou. Ramagem chamou Alexandre de Moraes de ministro violador de direitos humanos, sancionado internacionalmente. Em nota, a Câmara dos Deputados informou que não foi comunicada sobre a saída do deputado Ramagem do território nacional. A Casa também afirmou que não há qualquer autorização para que o parlamentar participe de missão oficial no exterior. De acordo com os registros da Câmara, a Ramagem apresentou 2 atestados médicos cobrindo o período de 9 de setembro a 8 de outubro e de 13 de outubro a 12 de dezembro de 2025. No entanto, documentos públicos da Casa apontam que o deputado participou de votações durante esses intervalos, incluindo uma sessão presencial realizada em outubro. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.